O Tratado de Sociologia Geral, 1916, do engenheiro, economista e sociólogo italiano Vilfredo Pareto. Esta não é uma simples leitura, é uma imersão em um dos pilares da sociologia clássica, uma obra densa, complexa e frequentemente desconcertante que desafia as noções otimistas do progresso humano e da racionalidade. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio: o projeto científico de uma nova sociologia. Vilfredo Pareto, já um economista de renome, volta-se para a sociologia com um objetivo ambicioso: estabelecê-la como uma ciência lógico-experimental, tão rigorosa e objetiva quanto as ciências naturais. Ele rejeita veementemente as abordagens metafísicas, moralistas ou teleológicas que dominavam o pensamento social de sua época. Para Pareto, a sociologia deve descrever e explicar o que é, não prescrever o que deveria ser. O tratado é uma tentativa colossal de descobrir as uniformidades ou leis que governam a vida social, por trás da aparente desordem e irracionalidade dos comportamentos humanos. Ele opera uma verdadeira anatomia da sociedade, dissecando seus componentes fundamentais com a frieza de um cirurgião. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. Parte 1. A estrutura da ação humana, resíduos e derivações. A primeira e mais famosa parte do tratado é dedicada à desmontagem das justificativas que os seres humanos dão para suas ações. Pareto argumenta que a maior parte da conduta humana é não lógica, não ilógica, ou seja, não guiada pela razão dedutiva ou científica. Capítulo 1. Ação lógica e não lógica. Núcleo do capítulo. Pareto estabelece uma distinção fundamental. Ação lógica. Ações onde os meios estão objetivamente ligados aos fins, tanto do ponto de vista do agente quanto de um observador externo. Um engenheiro que constrói uma ponte usando princípios físicos corretos. Ação não lógica. Ações onde essa ligação é falha. Isso não significa que sejam irracionais ou estúpidas, mas que são movidas por impulsos, sentimentos e instintos que são depois racionalizados com teorias e explicações que soam lógicas. Pareto afirma que a esmagadora maioria das ações humanas, especialmente na esfera social, política e religiosa, é não lógica. Análise e profundidade. Nuance filosófica. Este é um golpe devastador no racionalismo do iluminismo e na visão do Homo economicus. Pareto antecipa descobertas da psicologia cognitiva e behavioral economics ao mostrar que a razão é frequentemente uma serva das emoções, usada post hoc para justificar escolhas intuitivas. Conexão com Freud. Embora de forma independente, Pareto trabalha em terreno similar ao de Freud. Enquanto Freud falava do inconsciente e da racionalização, Pareto fala de instintos, resíduos e derivações. A diferença é que Pareto se recusa a especular sobre a origem psíquica desses impulsos, focando apenas em sua classificação e efeitos sociais. Capítulo 2. Os resíduos, as forças constantes. Núcleo do capítulo. Este é o conceito mais crucial e original de Pareto. Por trás da miríade de comportamentos e crenças humanas, ele identifica um número limitado de forças profundas e persistentes que ele chama de resíduos. Os resíduos não são os instintos em si, mas as manifestações observáveis desses instintos e sentimentos na conduta humana. São as partículas elementares da vida social, constantes no tempo e no espaço. Pareto cataloga meticulosamente 6 classes de resíduos. Instinto das combinações, a tendência de conectar ideias, coisas e pessoas. É a base da criatividade, mas também da superstição e da magia, acreditar que um amuleto traz sorte. Persistência dos agregados, a tendência de conservar e manter coeso aquilo que foi formado, famílias, nações, instituições, tradições. É o conservadorismo inato. Necessidade de manifestar sentimentos por atos externos, a necessidade de expressar sentimentos através de rituais, celebrações e ações simbólicas. Resíduos ligados à sociabilidade, sentimentos como piedade, altruísmo, necessidade de aprovação social e conformidade. Integridade da pessoa e de suas dependências, o instinto de autopreservação, de defender a própria propriedade e status. Resíduo sexual, o instinto sexual, que permeia muitas áreas da vida. Análise e profundidade. A busca pelas constantes. A classificação dos resíduos é a tentativa de Pareto de encontrar as invariantes da natureza humana, análogas às leis da física. É um projeto positivista radical. Interpretação crítica. A taxonomia de Pareto é brilhante, mas também arbitrária e por vezes confusa. A linha entre um resíduo e outro é tênue. No entanto, seu poder analítico é inegável. Ele fornece uma ferramenta para reduzir ideologias complexas a um punhado de impulsos subjacentes.
Por exemplo, uma doutrina política revolucionária, combinações, pode, uma vez estabelecida, ser defendida com unhas e dentes, persistência dos agregados. Capítulo 3. As derivações, as forças variáveis. Núcleo do capítulo. Se os resíduos são as forças constantes, as derivações são as formas variáveis e mutáveis através das quais os seres humanos justificam, explicam e racionalizam seus resíduos. As derivações são as teorias, doutrinas, ideologias, argumentos lógicos e pseudológicos que mascaramos sobre nossos impulsos básicos. Elas são a espuma na superfície do oceano, enquanto os resíduos são as correntes profundas. Pareto também classifica as derivações em 4 tipos. Asserções, afirmações que apelam para fatos ou autoridades, a Bíblia diz. Autoridade, apelo a uma fonte de poder reconhecida, tradição, lei, divindade. Acordo com sentimentos ou princípios, acordo com entidades metafísicas como a razão, a justiça, o bem da humanidade. Provas verbais, uso de termos vagos e ambíguos que soam impressionantes mas carecem de conteúdo experimental, vontade geral, dialética histórica. Análise e profundidade. Desmistificação das ideologias, este é talvez o legado mais duradouro de Pareto. Ele é um mestre da desideologização. Para ele, o conteúdo específico de uma crença, se é socialista, liberal, religiosa, é menos importante do que a função social que ela desempenha e o resíduo subjacente que expressa. Conexão com a pós-modernidade. Pareto é um precursor da desconstrução. Ele mostra como a linguagem e a lógica são frequentemente instrumentos de persuasão e poder, não de descoberta da verdade. Sua análise antecipa o ceticismo pós-moderno em relação às grandes narrativas. Parte 2. A dinâmica social, a circulação das elites. A segunda parte do tratado aplica os conceitos de resíduos e derivações para explicar a mudança social e política. Aqui, Pareto apresenta sua famosa teoria da circulação das elites. Capítulo 4. A teoria da circulação das elites. Núcleo do capítulo. Pareto começa com um axioma brutal. Todas as sociedades são governadas por uma elite, uma minoria que detém o poder, a riqueza e a influência. A distinção crucial não é entre governantes e governados, mas entre elite governante e elite não governante, e as massas não elite. Ele argumenta que a história não é a história da luta de classes, como em Marx, mas a história da circulação das elites, a luta entre uma elite estabelecida e uma nova elite que busca substituí-la. Essa circulação é vital para a saúde da sociedade. Quando a elite governante se torna muito fechada, decadente e perde sua aptidão para governar, seus resíduos se enfraquecem, ela é inevitavelmente derrubada por uma contra-elite mais vigorosa e determinada vinda de baixo. Análise e profundidade. Nuance filosófica e histórica. Esta é uma visão cíclica e pessimista da história, influenciada por Maquiavel e sua análise dos regimes políticos. Não há progressão linear para um estado ideal, há apenas um ciclo eterno de ascensão, apogeu, decadência e queda. Os 2 tipos de elites, leões e raposas. Pareto introduz uma dicotomia crucial, ligada aos resíduos. Classe I, raposas dominadas pelo instinto das combinações. São inovadoras, astutas, flexíveis, propensas a negociar e usar a astúcia. Prosperam em tempos de paz e comércio. Classe II, leões dominadas pela persistência dos agregados. São conservadoras, corajosas, agressivas, propensas a usar a força e a defender a tradição. São necessárias em tempos de guerra e crise. A sociedade saudável precisa de um equilíbrio entre essas 2 tendências. A decadência ocorre quando um tipo domina excessivamente o outro. Por exemplo, uma sociedade de raposas torna-se corrupta, materialista e sem princípios. Uma sociedade de leões torna-se rígida, estagnada e incapaz de se adaptar. Capítulo 5. O equilíbrio social. Núcleo do capítulo. Pareto vê a sociedade como um sistema em equilíbrio dinâmico, análogo a um sistema mecânico ou biológico. Várias forças, interdependência, resíduos, derivações, circulação de elites, interesses econômicos, atuam umas sobre as outras, mantendo o sistema em um estado de homeostase. Mudanças sociais ocorrem quando há um desequilíbrio nessas forças. A tarefa do sociólogo é estudar esse equilíbrio e identificar os fatores que o perturbam. Este capítulo é altamente abstrato e reflete a formação de engenheiro de Pareto, tentando aplicar modelos de sistemas à sociedade. Análise e profundidade. Pensamento sistêmico. Pareto é um pioneiro do pensamento sistêmico em sociologia. Sua visão é holística,
Você não pode entender uma parte da sociedade sem entender como ela se relaciona com o todo. Crítica ao reducionismo econômico. Embora seja economista, Pareto rejeita o determinismo econômico marxista. Para ele, os fatores econômicos são importantes, mas são apenas um entre vários elementos que compõem o equilíbrio social. Os resíduos, fatores não econômicos, são frequentemente mais determinantes. Parte 3. Aplicações e conclusões. Os capítulos finais do tratado aplicam sua teoria para analisar uma vasta gama de fenômenos: religião, moral, economia e história. Capítulo 6. Aplicação à religião e à moral. Núcleo do capítulo. Pareto analisa a religião e a moral não pelo seu valor de verdade, mas pela sua função social. Ele argumenta que as doutrinas religiosas são poderosas derivações que organizam e dão sentido aos resíduos humanos, particularmente aos de persistência dos agregados, coesão social e sociabilidade. A moral, portanto, não é um conjunto de verdades absolutas, mas um sistema de regras derivadas que ajudam a manter o equilíbrio social. O que é considerado bom é o que é útil para a sobrevivência e estabilidade do grupo. Análise e profundidade. Sociologia da religião. Neste capítulo, Pareto se aproxima de Emile Durkheim, que também via a religião como um fato social fundamental para a coesão. A diferença é o tom frio e desencantado de Pareto, contrastando com o quase reverencial de Durkheim. Relativismo moral. A análise leva a um relativismo moral radical. Diferentes sociedades, com diferentes equilíbrios, terão morais diferentes. Não há um padrão universal para julgar qual é melhor, apenas para analisar qual é mais eficaz para manter aquele sistema específico. Capítulo 7. Aplicação geral e conclusão. Núcleo do capítulo. No capítulo final, Pareto reafirma seu método científico e a superioridade da abordagem lógico-experimental. Ele faz um balanço de sua teoria, argumentando que ela fornece as ferramentas para entender a constância e a mudança ao longo da história. A conclusão é profundamente cética e anti-utópica. Não há uma sociedade perfeita ao final do horizonte histórico. A humanidade está condenada a oscilar entre diferentes formas de equilíbrio, governada por elites que se sucedem umas às outras, com as massas sendo sempre guiadas por resíduos e derivações. O papel do cientista social não é salvar o mundo, mas entendê-lo com a máxima objetividade possível. Análise e profundidade. O sociólogo como observador neutro. Esta posição de observador neutro é both a força e a fraqueza de Pareto. É uma força porque permite uma análise desapaixonada. É uma fraqueza porque pode levar a uma passividade fatalista perante a injustiça e a tirania. O legado do ceticismo. O tratado termina não com uma resposta, mas com um profundo questionamento de todas as certezas ideológicas. É um antídoto poderoso contra o fanatismo, mas também pode ser um convite ao cinismo. Análise crítica geral, estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. O estilo de Pareto é deliberadamente árido, repetitivo e metódico. Ele não busca agradar ou persuadir moralmente, busca demonstrar e provar. A leitura é densa e frequentemente cansativa, repleta de exemplos históricos minuciosos, da Grécia Antiga a Roma, à Renascença italiana, usados para ilustrar suas teses. É uma prosa de engenheiro, não de um literato. Estrutura narrativa. A estrutura do tratado é colossal e por vezes caótica. É menos uma narrativa linear e mais um sistema de pensamento onde cada parte se conecta com as outras. Os conceitos de resíduos e derivações são a chave para decifrar toda a obra. Rigor e limitações. Ponto forte. Sua insistência no rigor científico e na observação livre de valores foi uma contribuição vital para a sociologia, contrabalançando as tendências mais especulativas. Ponto fraco. Sua classificação de resíduos e derivações é altamente subjetiva e não é, em si mesma, científica como ele pretendia. Ele frequentemente cai na própria armadilha que denuncia. Suas escolhas de classificação são guiadas por seus próprios resíduos e derivações. Impacto e legado. O impacto do tratado foi imenso e ambivalente. Na sociologia, influenciou profundamente a teoria dos sistemas, Talcott Parsons, e a sociologia do conhecimento, Karl Mannheim. Seu conceito de elite é fundamental para a ciência política. Na política, infelizmente, sua teoria foi apropriada e distorcida pelo regime fascista de Mussolini, que viu na circulação das elites e na força dos leões uma justificativa para sua tomada de poder. Pareto, que morreu em 1923, teve uma relação ambígua com o fascismo nascente, vendo como uma possível força de renovação contra a decadência liberal. Esta associação manchou sua reputação por décadas.
Filosófico. Ele é um pai do realismo político e do ceticismo conservador. Sua obra é um lembrete permanente da complexidade da natureza humana, da força dos instintos irracionais e dos perigos da engenharia social utópica. Conclusão final: a anatomia do desencantamento. O Tratado de Sociologia Geral de Vilfredo Pareto é uma das obras mais desafiadoras e anti-humanistas já escritas. É uma anatomia do desencantamento do mundo, que remove todos os véus da ideologia, da religião e do moralismo para revelar os mecanismos nus e cruéis do poder e do impulso humano. Sua grande contribuição é nos forçar a duvidar. Duvidar das nossas próprias certezas, das justificativas que damos para nossas crenças, e das narrativas de progresso que contamos a nós mesmos. Ele nos convida a olhar para a história não como uma marcha gloriosa, mas como um palco eterno onde diferentes elencos de atores, as elites, representam peças diferentes, as derivações, mas movidos pelos mesmos roteiros profundos e imutáveis, os resíduos. Ler Pareto é uma experiência perturbadora. Não se sai do tratado sentindo-se inspirado ou esperançoso. Sai-se, however, mais esperto, mais cético, talvez, mais realista sobre as possibilidades e os limites da ação humana coletiva. É um texto indispensável para quem deseja entender as profundezas often sombrias da vida social, longe do calor reconfortante das ilusões. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.